Meu nome é Leonor Santos e escrevo para vocês aqui dos Países Baixos. Sempre escuto o canal enquanto estudo e adoro o trabalho de vocês. Desta vez, gostaria de compartilhar algo que minha mãe me contou sobre a casa da minha avó. Segundo ela, desde que minha avó faleceu há 11 anos, começaram a acontecer vários fenômenos inexplicáveis e bastante inquietantes na casa onde ela morava. O primeiro aconteceu na noite seguinte ao funeral. Minha mãe estava conversando ao telefone com uma amiga enquanto o restante da família já dormia. Meus tios e eu estávamos em nossos quartos enquanto o marido da minha avó, a quem vou chamar de padrasto, dormia no sofá da sala. Enquanto minha mãe continuava a ligação, ouviu algo que a deixou completamente paralisada. O micro-ondas da cozinha havia ligado sozinho. Poucos instantes depois, um forte aroma de café tomou conta de toda a casa. Minha mãe reconheceu o cheiro imediatamente, porque era exatamente igual ao café que minha avó costumava preparar todas as manhãs quando ainda estava viva. Logo em seguida, ela ouviu claramente passos vindo da cozinha. Era como se alguém estivesse caminhando de um lado para o outro, embora ela soubesse que era a única pessoa acordada naquele horário. Tudo isso aconteceu em questão de segundos. Minha mãe encerrou a ligação e perguntou em voz alta quem estava ali. Mas ninguém respondeu. Com medo, ela não teve coragem de entrar sozinha na cozinha. Então acordou meu padrasto e perguntou se ele havia provocado aqueles barulhos ou ligado o micro-ondas, que ainda continuava funcionando. Ele garantiu que não tinha saído do sofá em nenhum momento durante a noite. Depois que minha mãe explicou tudo o que havia acontecido, os dois foram juntos até a cozinha. Assim que entraram, o micro-ondas parou de funcionar de repente, emitindo aquele conhecido bip que indica o fim do ciclo de aquecimento. Eles verificaram toda a cozinha e os cômodos próximos, mas não havia ninguém. O micro-ondas estava completamente vazio e também não existia nada que pudesse explicar o cheiro tão intenso de café espalhado pela casa. Mas aquilo não foi a única coisa que aconteceu. Uma semana depois, o micro-ondas voltou a ligar sozinho durante a noite. Dessa vez, minha mãe, meu padrasto e vários dos meus tios estavam reunidos na sala. Ou seja, agora havia mais testemunhas. Além do zumbido do micro-ondas, todos começaram a ouvir outra coisa vinda da cozinha. Era a voz de uma mulher cantarolando baixinho uma melodia. Todos a reconheceram imediatamente. Era a voz da minha avó. Durante vários segundos, ninguém teve coragem de se mover. Apenas trocaram olhares de surpresa e medo, tentando confirmar se os outros também estavam ouvindo a mesma coisa. Pelas expressões de todos, ficou claro que sim. Por fim, alguns deles criaram coragem para ir até a cozinha. Assim como havia acontecido da primeira vez, no exato momento em que o primeiro entrou no cômodo, o micro-ondas desligou com seu bip habitual e a voz da minha avó desapareceu completamente. Ao longo dos anos seguintes, aconteceram outros episódios parecidos. Todos estavam relacionados à casa e à aparente presença da minha avó. Mas existe um acontecimento em especial que ocorreu há 3 anos, justamente no início do dia do aniversário dela. Naquela noite, meus tios estavam assistindo a um filme na sala. Pouco depois da meia-noite, o ambiente da casa começou a ficar pesado e extremamente desconfortável. Instantes depois, eles ouviram passos rápidos vindos da cozinha. Parecia que alguém procurava alguma coisa com muita pressa. Um dos meus tios pausou o filme para conseguir escutar melhor. No mesmo instante, os passos pararam completamente. Mesmo assim, aquela sensação estranha e sufocante continuava dentro da casa. Foi então que uma das minhas tias percebeu que a meia-noite já havia passado e que, oficialmente, o aniversário da minha avó tinha começado. Ela pegou o controle remoto e colocou para tocar uma música de aniversário. Naquele exato momento, toda a sensação de peso desapareceu completamente. Os passos também nunca mais voltaram a ser ouvidos durante o restante daquele dia. Desde então, minha mãe e a maioria dos meus tios acreditam que foi como se o espírito da minha avó apenas quisesse ser lembrado. E, acima de tudo, que não esquecessem de lhe dar os parabéns pelo aniversário.
Há 2 anos minha avó faleceu e isso me abalou muito mais do que eu poderia imaginar. Ela era a pessoa mais importante da minha vida. Em muitos aspectos, ela foi mais uma mãe para mim do que meus próprios pais. Quando passei por uma fase extremamente difícil da minha vida, ela foi a única pessoa que ficou ao meu lado e me ajudou a colocar minha vida de volta nos trilhos. Devo todo o meu sucesso na vida a ela. Ela estava doente havia algum tempo, mas manteve essa parte da vida em segredo porque sabia que eu ficaria preocupado. Cerca de 1 mês depois que ela morreu, comecei a visitar seu túmulo no cemitério depois do trabalho. Eu simplesmente conversava com ela. Isso me fazia sentir melhor de várias maneiras. Era quase como uma versão particular de meditação para mim. Eu sentia uma paz enorme quando estava ali, mas aquela paz não duraria para sempre. Certo dia, enquanto estava no túmulo da minha avó, notei uma mulher estranha que estava a cerca de 2 túmulos de distância do dela. Objetivamente, ela parecia normal, eu acho. Havia apenas alguma coisa nela que a tornava estranha. Algumas pessoas simplesmente passam uma sensação ruim. Ela não era tão velha, talvez estivesse na casa dos 40 e poucos anos, se eu tivesse que chutar. Era uma mulher alta e magra, com cabelos cacheados e bagunçados. Não era feia, de jeito nenhum. Eu diria até que tinha um sorriso bonito. Ela ficava rindo e conversando com o túmulo à sua frente, mas havia algo errado em seus gestos e na maneira como se comportava. Ela dizia alguma coisa, depois ria e, em seguida, olhava na minha direção. Sempre que percebia que eu estava olhando, ela dizia algo como: "Não ligue para mim. Só estou conversando com o Jorge." Presumi que Jorge fosse o nome escrito no túmulo. Eu simplesmente sorria e continuava cuidando da minha vida. As pessoas conversam com seus entes queridos em cemitérios o tempo todo, então não é algo tão estranho assim. Era apenas a maneira como ela falava, o volume da voz e a forma como ria em voz alta, como se tivesse acabado de ouvir a piada mais engraçada de todos os tempos. Bom, comecei a notar aquela mulher todos os dias. Eu estava ficando bastante incomodado. Eu entrava no cemitério e aquela mulher já estava no túmulo que costumava visitar. Era como se ela estivesse esperando por mim. Eu parava no túmulo da minha avó e aquela mulher acenava para mim. De alguma forma, ela até sabia meu nome. Ela literalmente me cumprimentava pelo nome assim que eu saía do carro. Aquele era um momento especial para mim, e eu sentia que aquela mulher estava estragando tudo. Mas não era como se eu pudesse impedir alguém de visitar um ente querido no cemitério. Certa tarde, ela finalmente se aproximou de mim para conversar de verdade. Ela pediu desculpas por estar sendo tão barulhenta e me contou que quando perdeu a pessoa que amava, aquilo havia sido muito difícil para ela. Obviamente eu estava passando pela mesma situação, então consegui entender o que ela sentia. Conversamos por algum tempo. Ela acabou me fazendo falar sobre minha avó, e isso era algo que eu sempre gostava de fazer. Contei tudo sobre a vida dela, sobre o que havia feito e sobre como era uma pessoa especial. Ela perguntou se minha avó era daquela região, e eu disse que ela morava a não mais de 3 quilômetros dali, e que havia vivido naquele lugar durante quase toda a vida. Também contei que minha avó havia deixado a casa para mim em seu testamento. Não sei por que contei isso a ela. Às vezes, simplesmente sentimos que acabamos compartilhando informações demais, quando não havia necessidade alguma de fazer isso. Depois de alguns minutos, cada um seguiu seu caminho. Embora eu entendesse o que aquela mulher estava passando, não queria conversar com ela todos os dias. Tive medo de que agora que havíamos realmente conversado, ela tentasse falar comigo sempre que me visse, e isso parecia um pesadelo para mim. Então, decidi mudar um pouco meu horário de visitas. Normalmente, eu ia ao cemitério depois do trabalho, de segunda a sexta-feira. Em vez disso, decidi esperar até o fim de semana para visitar minha avó. No sábado, cheguei ao cemitério pouco depois do meio-dia. Pela primeira vez em algum tempo, eu estava sozinho no túmulo dela. A mulher não estava em lugar nenhum. Quando estava indo embora, eu dirigia em direção à saída mais distante do cemitério quando percebi que a mulher estava sentada diante de outro túmulo, conversando com outra pessoa. Em vez de ficar assustado, senti pena dela. Cheguei à conclusão de que ela provavelmente era apenas uma pessoa triste.
Por mais perturbador e triste que fosse, talvez ela estivesse usando o cemitério de uma maneira estranha para encontrar pessoas e conversar com elas. Naquela noite, saí com vários amigos que estavam visitando a cidade. Já passava de 1 da manhã quando eu estava voltando para casa. Eu sabia que iria beber, então havia chamado um Uber para me levar de volta. Eu estava exausto e não via a hora de chegar em casa e dormir. Depois que o motorista me deixou, comecei a caminhar pela entrada da minha casa e notei algo estranho. Vi que havia um pouco de luz saindo por trás das persianas da minha casa. Talvez isso não pareça estranho para algumas pessoas, mas eu sou conhecido por sempre me certificar de que todas as luzes estejam apagadas. Nunca deixo as luzes acesas. Naquele momento soube que havia alguma coisa errada. Em vez de chamar a polícia, decidi verificar por conta própria. Lembro-me de tentar convencer a mim mesmo de que deveria existir alguma explicação lógica para aquilo. Entrei lentamente na casa, tentando fazer o mínimo de barulho possível. Consegui ouvir um som vindo do meu quarto. Era baixo, mas parecia que alguém estava mexendo em alguma coisa. Eu me escondi atrás de uma porta, aberta apenas o suficiente para conseguir enxergar através da fresta. Também fiz o possível para aguçar a audição. Eu estava tentando descobrir o que deveria fazer. Já era tarde demais, mas naquele momento eu queria chamar a polícia. Eu estava com medo demais de fazer qualquer coisa que pudesse chamar a atenção daquela pessoa. Saber que havia alguém no outro cômodo me assustava tanto que eu simplesmente não conseguia mais me mexer. Eu me sentia preso atrás daquela porta. Foi então que a vi. Aquela mulher estranha do cemitério saiu do meu quarto. Ela estava segurando uma fotografia minha que ficava no antigo quarto da minha avó. Ela começou a caminhar na minha direção e depois passou pela porta atrás da qual eu estava escondido. Eu mantinha a mão sobre meu nariz, tentando abafar o som da minha respiração. Ela passou a poucos centímetros da porta onde eu estava escondido, foi até a sala de estar e se sentou no sofá. Eu mal conseguia enxergá-la do lugar onde estava. De repente ela começou a falar em voz alta, exatamente como eu já a tinha visto fazer 1 milhão de vezes. Ela chegou a começar a conversar com Jorge, assim como fazia no cemitério. Aquela mulher estava tendo uma conversa completa consigo mesma. Então as coisas tomaram um rumo estranho e perturbador. A maneira normal como ela falava começou a mudar. Ela ria histericamente sem motivo algum, depois parava de repente e começava a gritar. Depois daqueles ataques estranhos de gritos, simplesmente ficava olhando para o vazio e começava a chorar. Eu não sabia o que fazer. Às vezes, eu quase sentia pena dela quando a via chorando, mas então ela começava a gritar furiosamente de novo. Aquela mulher claramente não estava bem, e eu não fazia ideia se estava em perigo. No meio de um grito, ela parou, se levantou, olhou para ninguém em particular e disse: "Está na hora de irmos." Ainda olhando para o nada, ela disse que não queria deixá-lo irritado. Presumi que estivesse falando de mim. Ela olhou ao redor da sala e então saiu do meu campo de visão. Ouvi um pequeno barulho de luta enquanto aquela mulher ria baixinho para si mesma. 1 ou 2 minutos depois, não ouvi mais nada. Acabei ficando atrás daquela porta por mais uns 30 minutos antes de finalmente sair devagar. Entrei silenciosamente na sala onde ela estava sentada. Senti um enorme alívio ao perceber que ela havia ido embora. Olhei para a janela do outro lado da sala e ela estava completamente escancarada. Aquela devia ser a maneira como ela havia entrado e saído da casa. Imaginei que o barulho de luta que eu havia ouvido fosse ela tentando sair pela janela. Fechei a janela e a tranquei. Então, finalmente chamei a polícia, que chegou rapidamente. Percebemos imediatamente que ela não havia levado nada, exceto a fotografia minha. Contei tudo aos policiais e, infelizmente, não foi o suficiente. Eles nunca encontraram aquela mulher e sequer conseguiram descobrir sua identidade. Alguns dias depois, voltei ao cemitério para visitar minha avó e, felizmente, a mulher não estava lá. Fui até o túmulo que ela costumava visitar e o nome na lápide nem sequer era Jorge. Aquilo me deixou enjoado. Aquela mulher estava fingindo conversar com um ente querido morto no túmulo de outra pessoa.
Depois de conversar com a polícia, eles acreditaram que a razão pela qual ela havia encontrado minha casa era o fato de eu ter contado a ela que havia herdado a casa da minha avó em seu testamento. É por isso que você sempre precisa tomar cuidado com as informações que acaba revelando casualmente durante uma conversa. Nunca mais vi aquela mulher, mas existe uma coisa que me assusta e me incomoda mais do que qualquer outra. Ela levou a fotografia minha por algum motivo. De tudo o que poderia ter levado, até mesmo todas as joias da minha avó, ela escolheu aquela fotografia. Só de pensar nisso, sinto um arrepio. Como vocês estão? Meu nome é Adrian, tenho 34 anos e sou paramédico há mais de uma década. Fiz minha formação no Texas, embora sempre tenha trabalhado aqui no México. Ao longo de todo esse tempo, já vi acidentes tão graves que sinto que vou me lembrar deles mais do que de qualquer história de terror. Mas também tive a oportunidade de ajudar muita gente. Já trouxe bebês ao mundo em lugares onde ninguém imaginaria que alguém pudesse dar à luz e também conheci o outro lado da moeda. Já precisei dizer a uma família que não havia mais nada que pudesse ser feito por alguém que amavam. De tudo acontece nesta profissão tão nobre. Este relato é dedicado a todos que trabalham na área da saúde e das emergências. O que vou contar aconteceu justamente em uma estrada. Eu havia terminado um plantão muito longo. Já era madrugada e tudo o que eu queria era chegar ao meu apartamento para dormir algumas horas antes de voltar ao trabalho. Naquela noite eu também havia acabado de terminar um relacionamento de quase 5 anos em uma ligação horrível. Passamos boa parte do trajeto discutindo pelo telefone. Quando desliguei, fiquei com aquela mistura de raiva e tristeza que faz a gente continuar dirigindo apenas por reflexo. Além disso, eu estava muito irritado porque ela não deixou que eu fosse vê-la. Sem perceber, afundei o pé no acelerador. Lembro que dirigia chorando. Nem prestava atenção na música ou em qualquer outra coisa, apenas seguia em frente com o carro no limite da velocidade, os olhos fixos no asfalto, pensando em tudo o que eu poderia ter dito e em tudo o que jamais teria a oportunidade de consertar. Hoje me envergonho de admitir isso, principalmente sendo alguém que já viu tantos acidentes quanto eu. Naquele momento, eu só queria chegar em casa o mais rápido possível. Ignorei tudo o que minha experiência deveria ter me ensinado. A estrada estava completamente deserta. Não havia nenhuma cidade por perto e os postes de iluminação tinham ficado para trás fazia vários minutos. Eu só enxergava o alcance dos faróis e, de vez em quando, o reflexo de alguma placa de sinalização. Foi então que surgiu um homem à beira da estrada. Ele fazia sinais desesperados com os 2 braços e quase entrou na frente do carro para me obrigar a parar. Não era o gesto típico de alguém pedindo carona. Quem trabalha com emergências reconhece quando uma pessoa está realmente pedindo socorro. Friei quase por instinto e desci do carro antes mesmo de perguntar o que havia acontecido. O homem respirava ofegante. Percebi que usava roupas escuras, encharcadas até os joelhos. Ele segurou meu braço e, com a voz embargada, implorou para que eu ajudasse sua família. Não explicou o que tinha acontecido, apenas repetia aquela mesma frase como se estivesse em estado de choque. Como se fosse incapaz de dizer qualquer outra coisa enquanto apontava para a lateral da estrada. Rapidamente peguei a lanterna que sempre deixo no carro e segui na direção indicada. Poucos metros adiante encontrei uma enorme vala coberta pela vegetação. Desci com cuidado porque o terreno era extremamente escorregadio. Conforme ia descendo, comecei a sentir água sob os pés. Havia água escondida entre os galhos e ela já começava a cobrir minhas botas. Pensei que algum veículo tivesse saído da pista e acabado lá embaixo. Era um acidente completamente possível, mesmo não sendo uma curva. Às vezes, os trechos retos são ainda mais perigosos, porque as pessoas relaxam. Durante meu serviço, vi muitos acidentes acontecerem exatamente assim. Quando cheguei ao fundo da vala, percebi que aquilo não era apenas uma vala. Era uma espécie de lagoa formada pelas chuvas da temporada.
O barro prendia meus pés a cada passo e a lanterna mal iluminava alguns metros à frente. Comecei a percorrer a margem procurando reflexos de metal, pedaços de vidro ou qualquer sinal de um automóvel. Encontrei alguns galhos quebrados e marcas antigas na terra, suficientes para me convencer de que eu precisava continuar procurando. Depois de vários minutos, levantei os olhos em direção à estrada. "Ei! Onde está?" gritei. O homem continuava lá em cima, imóvel, ao lado da margem. Ele ergueu um dos braços e voltou a apontar para a parte mais funda da lagoa. Continuei avançando até que a água quase cobriu minhas pernas. O barro tornava cada passo mais difícil e eu já começava a ficar sem fôlego por causa do esforço. Iluminava repetidas vezes a superfície da água tentando enxergar alguma coisa, ouvir qualquer som ou perceber qualquer sinal. Qualquer coisa. Em determinado momento voltei a apontar a lanterna para o homem. Queria pedir mais detalhes, qualquer informação que pudesse me ajudar na busca. A luz iluminava perfeitamente a vegetação ao redor dele, o guarda-corpo e a placa da curva. Mas a silhueta do homem continuava completamente escura, da cabeça aos pés. Ele permanecia parado, apontando para o mesmo lugar. Não sei explicar porquê, mas senti um arrepio tão intenso que precisei me obrigar a continuar procurando para não sair correndo dali. Fiquei lá embaixo talvez 15 ou 20 minutos. Perdi completamente a noção do tempo. Gritei várias vezes, perguntando se alguém podia me ouvir. Revirei toda a margem. Afundei mais de uma vez tentando atravessar o lamaçal. Chegou um momento em que precisei aceitar que não havia mais nada que eu pudesse fazer. E isso dói. Dói demais para nós, paramédicos. Sentei por alguns segundos sobre uma pedra, completamente exausto. A única coisa em que eu conseguia pensar era que, se realmente existia um veículo submerso ali, eu estava desperdiçando minutos preciosos. E essa ideia me destruiu por dentro, porque eu sabia que não tinha conseguido. Comecei a chorar novamente. Dessa vez, já não era por causa do fim do meu relacionamento. Eu chorava de frustração porque sentia que havia chegado tarde demais para alguém que ainda precisava de ajuda. Subi como pude até a estrada e o homem havia desaparecido. Olhei para os dois lados da pista, esperando vê-lo caminhando pelo acostamento, procurando ajuda ou correndo entre o matagal. Mas não havia ninguém. O silêncio era absoluto. Nenhum único carro passava por ali. Enquanto procurava pelo homem, vi algo do outro lado da estrada. Havia 4 cruzes brancas, alinhadas ao lado de uma cerca de arame. Me aproximei. Nas placas ainda era possível ler 4 sobrenomes iguais e uma data de vários anos atrás. Fiquei parado ali durante alguns minutos, sem conseguir me mover. Não sei quanto tempo passou até que despertei daquela espécie de transe em que me encontrava e voltasse para o carro. Liguei o motor e segui viagem devagar, quase por puro instinto. Enquanto dirigia, percebi que já não sentia aquele desespero com o qual havia saído do trabalho. A tristeza ainda estava ali, mas a necessidade de chegar o mais rápido possível em casa havia desaparecido. Sempre que conto essa história, as pessoas gostam de dizer que um fantasma me fez parar para pedir ajuda, para que eu procurasse sua família. Dizem que eu vi o eco de algo que aconteceu muitos anos antes. E, para falar a verdade, esse não foi o primeiro fantasma que vi. Nem mesmo durante o trabalho foi o primeiro. Mas não é isso que mais me impressiona. O que realmente me faz pensar, e pensar muito, é que acredito que vi aquele fantasma por um motivo. Porque se eu não tivesse parado ali, não sei o que teria acontecido comigo pelo jeito que eu estava dirigindo. Tudo acontece por alguma razão. Até mesmo os fantasmas. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. O que eu quero contar aconteceu no povoado onde minha mãe nasceu. É uma comunidade bem pequena, escondida entre as montanhas.
Na verdade, eu nunca estive lá, mas o meu irmão mais velho já foi. E acredito que o que aconteceu e que estou prestes a contar para vocês foi justamente a razão de eu nunca mais ter pensado em conhecer aquele lugar. Tudo aconteceu em plena pandemia. Acho que foi por isso que quase ninguém de fora soube do caso. Naqueles meses, como vocês devem se lembrar, os noticiários falavam apenas de hospitais, contágios e do número de pessoas que morriam todos os dias. O que acontecia em um povoado perdido simplesmente acabava sendo soterrado por todas as outras notícias. Desde criança, eu escutava histórias sobre uma montanha que ficava a alguns quilômetros do povoado. Ela não era muito alta, mas era bastante isolada. Havia uma pequena trilha de terra utilizada por alguns pastores da região para levar os animais até as áreas de pastagem. Fora isso, quase ninguém tinha motivo para subir até lá. Aquela trilha praticamente não levava a lugar nenhum. Minha mãe conta que quando era criança, os mais velhos, como a minha bisavó, sempre diziam às crianças que elas não deviam se aproximar da parte mais alta do morro. Nunca explicavam claramente o motivo. Cada um tinha uma versão diferente da história. Algumas pessoas juravam ter visto luzes enormes cruzando o céu durante a madrugada em completo silêncio. Diziam que aquelas luzes não pareciam aviões, porque mudavam de direção de repente e depois permaneciam paradas no ar por vários minutos antes de desaparecerem atrás da montanha. Outros afirmavam que não eram apenas luzes. Diziam que coisas também desciam ali. Coisas que vinham do céu. Além dos discos voadores como os dos filmes, algumas pessoas diziam ver figuras muito altas e completamente escuras caminhando entre as árvores. Houve quem garantisse ter visto essas silhuetas de longe, bem no alto da montanha, perfeitamente nítidas pouco antes do amanhecer. Também existia uma história ainda mais antiga. Diziam que durante a noite era possível ouvir o choro de uma mulher. Não era exatamente uma mulher procurando pelos filhos ou algo parecido. Eles apenas diziam que quando chovia, era possível escutar um choro muito longo que parecia se aproximar, mesmo que a pessoa permanecesse parada no mesmo lugar. Com o passar dos anos, todas essas histórias acabaram sendo tratadas apenas como lendas contadas pelos mais velhos. Afinal, até nos povoados acontece isso de os jovens deixarem de acreditar nessas coisas. Pelo menos não acreditam como antigamente. Os jovens já não davam mais importância para aqueles avisos. Os pastores continuavam levando seus animais para a montanha e nunca acontecia nada. Até que isso aconteceu. Havia um senhor que passava décadas cuidando de ovelhas. Era conhecido por todos. Seu nome era Juliano. Já era um homem de idade, mas continuava fazendo o mesmo percurso até a montanha, acompanhado apenas por 2 cães que praticamente trabalhavam sozinhos. As pessoas diziam que aqueles cachorros eram tão inteligentes que bastava um simples assobio para conduzirem todo o rebanho. Numa manhã, ele saiu como fazia todos os dias. Viram Juliano seguir em direção ao morro com suas ovelhas, mas ninguém voltou a vê-lo. Ninguém o viu descer. No início, ninguém se preocupou muito. Dependendo do clima, alguns pastores passavam o dia inteiro lá em cima e só voltavam já durante a noite. Mas a madrugada chegou e Juliano não apareceu. Então seus sobrinhos organizaram um grupo para procurá-lo. Familiares, moradores do povoado e outros pastores seguiram pela mesma trilha por onde ele havia passado. A primeira coisa que encontraram foram várias de suas ovelhas andando sozinhas pela montanha. Aquilo já era muito estranho. Normalmente os animais nunca se separam do rebanho enquanto os cães continuam trabalhando. Mais adiante encontraram outras 2. Era como se o rebanho inteiro tivesse se espalhado sem motivo algum. Enquanto continuavam subindo, começaram a sentir uma sensação muito ruim. Foi isso que contou um dos homens que participou da busca. Todos tinham a impressão de que encontrariam algo terrível mais adiante. Sentiam como se estivessem muito longe da civilização, mesmo caminhando por trilhas que conheciam desde sempre. Quando finalmente chegaram a uma pequena clareira perto da parte mais alta da montanha, encontraram Juliano. Ele estava caído de costas. Não havia sangue. Não havia marcas de violência.
mas seus olhos estavam completamente abertos. A poucos metros dali estavam seus 2 cães, também mortos. Também com os olhos completamente abertos, como se tivessem caído no mesmo instante. Ao redor deles, encontraram 8 ovelhas. Todas mortas exatamente da mesma maneira. Nenhuma tinha mordidas. Nenhuma apresentava ferimentos. Não havia ossos quebrados. Quem encontrou os corpos dizia que simplesmente não existia nenhuma explicação visível para a morte dos animais. Mas o que mais impressionou todos os presentes foi a expressão deles. Todos estavam com os olhos completamente abertos, encarando o vazio. Os homens desceram imediatamente para avisar as autoridades. Depois a polícia subiu até a montanha. Vasculharam toda a área e realizaram uma investigação, mas não encontraram pegadas estranhas. Não havia sinais de que algum predador tivesse atacado o rebanho. Também não encontraram qualquer vestígio de veneno. Além disso, naquela noite não havia ocorrido nenhuma tempestade com raios. Não existia nenhuma explicação evidente. A conclusão oficial foi de que Juliano sofreu um infarto. Como os animais não apresentavam lesões, os policiais levantaram a hipótese de que os cães e as ovelhas também tivessem morrido por alguma causa natural relacionada ao estresse. Essa foi a versão registrada nos documentos oficiais. Talvez em outra época tivessem feito exames nos animais. Mas, em plena pandemia, já foi considerado um grande esforço o fato de as autoridades terem investigado a morte do pastor. No povoado, porém, ninguém conseguiu aceitar completamente aquela explicação. Porque uma coisa é um homem idoso sofrer um infarto, outra completamente diferente é que exatamente no mesmo instante 2 cães saudáveis e 8 ovelhas também caíam mortos ao redor dele. Até hoje, quando minha mãe volta ao povoado e esse assunto surge durante alguma refeição em família, sempre há alguém que faz a mesma pergunta. Ninguém consegue deixar essa história para trás. Todos se perguntam a mesma coisa. O que será que eles viram? Porque se realmente todos morreram de medo, ninguém jamais conseguiu explicar o que poderia ser tão aterrorizante a esse ponto. Ao ponto de fazer o coração de um homem parar, de matar 2 cães acostumados a espantar onças e ao mesmo tempo tirar a vida de 8 animais perfeitamente saudáveis. Dizem que desde então, cada vez menos pastores têm coragem de subir sozinhos até a parte mais alta daquela montanha. E eu, como disse no começo, perdi completamente a vontade de conhecer o povoado onde minha mãe nasceu. Meu nome é Henrique e trabalho para uma empresa que faz o transporte de mercadorias por vias terrestres e marítimas para todo o norte e centro do país. Sou caminhoneiro há cerca de 20 anos e, sem dúvida, o que vou contar foi uma das experiências mais impressionantes que já vivi. Mas antes, preciso dar um pouco de contexto. Na empresa onde eu trabalhava, havia 7 caminhoneiros. Entre eles, existia um sujeito muito antipático chamado Saulo. Ele nunca cumprimentava ninguém, não dava bom dia e tinha uma atitude arrogante e desconfiada sem motivo algum. Eu não gostava dele, mas meu trabalho não era fazer amizade com os colegas, então isso pouco me importava. Ainda assim, fiquei bastante abalado quando, em uma noite de maio, cheguei ao pátio da empresa e recebi a notícia de que Saulo havia morrido em um grave acidente. O caminhão ficou sem freios e bateu violentamente contra um muro. Saulo morreu na hora. Ele não era uma pessoa de quem eu gostasse, mas ainda era meu colega de trabalho, e senti uma profunda tristeza por vê-lo partir daquela maneira. A empresa, porém, não estava disposta a perder um caminhão por causa do acidente. Como o veículo não teve perda total, conseguiram colocá-lo novamente em funcionamento assim que a investigação foi concluída. Foi aí que começaram todos os problemas. Nós, caminhoneiros, não escolhíamos os veículos que dirigíamos. Eles eram designados de acordo com a carga e a distância da viagem. Naturalmente, todos passamos a evitar o caminhão em que Saulo havia morrido. No começo era apenas superstição, mas com o passar dos dias percebemos que havia algo naquele caminhão que nos causava um enorme desconforto.
Eu mesmo passei ao lado dele diversas vezes e, em algumas ocasiões, senti algo que só consigo comparar à sensação de alguém deslizando um pedaço de gelo por dentro da sua roupa. Como era um caminhão pequeno, ele raramente era utilizado. Assim, passaram-se várias semanas até que alguém fosse obrigado a fazer uma entrega com ele. O primeiro a dirigi-lo foi um colega chamado Moisés. Ele não era muito de conversar, mas lembro perfeitamente de que depois de concluir a entrega, foi até o administrador e disse que se voltassem a lhe designar aquele caminhão, ele pediria a conta. Quando perguntaram o motivo, apenas respondeu que o caminhão deveria ter sido vendido como sucata, em respeito ao homem que havia morrido dentro dele. Tentei insistir para que ele me explicasse o que tinha acontecido, mas Moisés era extremamente reservado e permaneceu em silêncio. Uma semana depois, ele realmente pediu demissão. A pessoa seguinte a quem caberia dirigir aquele caminhão seria eu. E foi então que entendi por que aquele caboclo preferiu abandonar o emprego. Se não me falha a memória, era o começo de janeiro e fazia um calor infernal. Eu precisava transportar uma carga de eletrônicos. Era uma viagem curta e o administrador informou que a mercadoria seria carregada no caminhão 1048. Reconheci imediatamente aquele número. Era o caminhão de Saulo. Reclamei com o administrador, mas ele se irritou. Disse que o caminhão não tinha problema algum, que havia passado por manutenção poucos dias antes e que já estava cansado das desculpas dos caminhoneiros para não utilizá-lo. No fim, aceitei a viagem. Não fazia sentido perder meu emprego por causa de uma superstição. Menos de uma hora depois, eu já estava sentado na cabine. A viagem levaria cerca de 3 horas. Pela posição do sol, calculei que eram aproximadamente 6 da tarde. No começo, tudo correu de forma tranquila e silenciosa. Quando tentei ligar o rádio, descobri que ele estava quebrado e que nenhuma estação tinha sinal. Então me concentrei apenas na estrada e nos meus próprios pensamentos. Mas conforme avançava, notei algo que me desagradou profundamente. Eu me aproximava de uma curva fechada. Estava a cerca de 60 por hora quando tentei frear. Os freios simplesmente não responderam. Foi como se estivessem completamente desligados. Meu coração quase parou ao perceber que eu entraria na curva rápido demais. Comecei a bombear o pedal usando os 2 pés, até que finalmente os freios responderam e consegui fazer a curva em segurança. Depois disso, de maneira completamente inexplicável, eles voltaram a funcionar normalmente. Consegui parar o caminhão com facilidade em um acostamento onde estacionei para evitar um acidente. Usei o rádio para avisar a empresa sobre o ocorrido. O administrador, junto com um dos mecânicos, garantiu que não havia nenhuma possibilidade de aquele caminhão apresentar problemas nos freios, pois ele havia sido revisado poucos dias antes. Passei cerca de 20 minutos inspecionando o veículo até me sentir seguro para voltar à estrada. Subi novamente na cabine, ignorando o nervosismo, e liguei o caminhão. A viagem voltou a transcorrer normalmente. Os freios funcionavam perfeitamente e tudo permaneceu em silêncio enquanto a noite caía. Mas apesar do calor intenso, comecei a sentir algo estranho nas costas. Era como se um ar frio descesse do teto da cabine diretamente sobre a minha nuca. Por mais que eu mudasse de posição, aquela sensação não desaparecia. Não era um frio refrescante, era um frio pesado e completamente inexplicável. Foi então que me lembrei de Moisés. Naquele momento, entendi por que ele havia pedido demissão. O que eu estava vivendo era algo impossível de explicar e extremamente difícil de suportar. Mas o pior ainda estava por vir. Pouco antes de entrar na cidade, outra curva fechada se aproximava. Dessa vez, comecei a frear bem antes, para evitar qualquer susto como o anterior. Só que no instante em que pressionei o pedal do freio, ele simplesmente não cedeu. Em vez disso, senti claramente o caminhão acelerar com toda a força. Pisei no freio com tudo o que tinha, mas era como se houvesse um travesseiro embaixo do pedal. Quando baixei os olhos, eu vi. Um braço inteiro, iluminado pelos postes da estrada, pressionava com força o pedal do acelerador. Foram os segundos mais desesperadores da minha vida, até que finalmente meus pés conseguiram afundar o pedal do freio e o caminhão parou de uma vez.
Agradeço a Deus por não haver nenhum veículo atrás de mim, caso contrário, eu teria provocado um acidente muito pior. Os freios chegaram a queimar, mas felizmente a carga era relativamente leve. Se fosse mais pesada, as consequências poderiam ter sido muito mais graves. Levantei do banco e revirei toda a cabine, mas eu era a única pessoa ali dentro. Pensei em chamar a empresa pelo rádio, mas não adiantaria. Explicar aquilo era simplesmente impossível. Então resolvi ficar calado, voltar para o volante e chegar ao depósito de destino o mais rápido possível. Depois fui direto para um hotel descansar. Nem por um segundo cogitei voltar para minha cidade dirigindo aquele caminhão durante a noite. Na manhã seguinte retornei à empresa e expliquei, da forma mais calma e lúcida possível, que aquele caminhão tinha um problema muito sério. Deixei claro que não pretendia pedir demissão, mas que havia alguma coisa presa àquele caminhão e que eles precisavam fazer alguma coisa. Imagino que o administrador tenha levado minhas palavras a sério, conversado com o dono da empresa e decidido vender o veículo. Depois disso, a paz voltou ao ambiente de trabalho. Afinal, eles não poderiam substituir todos os caminhoneiros da empresa por causa de um único caminhão. E no fundo, até hoje tenho certeza de uma coisa. Era Saulo quem estava pressionando o acelerador. Olá, comunidade. Adoro o canal e acompanho todos os dias. Vim lhes contar uma história que aconteceu comigo no ano de 2020. Me chamo Carol e sou um pouco sensitiva, então já aconteceram vários momentos sobrenaturais comigo, mas esse que vou contar quase custou a minha vida. Conheci um rapaz e começamos a namorar. Eu morava em uma cidade e a família dele em outra. Não demorou muito para que eu me mudasse para a cidade da família dele. Lá havia uma chácara que sua mãe havia nos emprestado para ficarmos até conseguirmos nossa própria casa. Essa casa estava praticamente abandonada, mas logo ajeitamos tudo para que ficasse mais a nossa cara. Na semana seguinte, tudo mudou. Começaram a acontecer algumas coisas estranhas, e era somente comigo. No começo tive pesadelos. Até então não me importei, mas teve uma noite em que sonhei que um rato enorme estava mordendo meu tornozelo. Assim que acordei de madrugada, eram 2 da manhã. Eu estava com muita dor exatamente onde o rato havia mordido. Quando fui ver, estava totalmente inchado. Não consegui mexer o pé e parecia quebrado. Fui ao hospital no dia seguinte e depois de todos os exames, não havia nada. Ninguém soube me explicar por que tinha ficado daquela forma. Fui embora e tomei alguns medicamentos. Logo na noite seguinte, sonhei que uma cobra havia picado meu punho. Mais uma vez acordei assustada, e lá estava meu punho totalmente inchado. Novamente fui ao hospital e a resposta foi a mesma. Não havia nada. Comecei a desconfiar que havia algo na casa, porque nada acontecia com meu namorado na época, somente comigo. No outro dia fomos arrumar algumas coisas que ainda estavam lá para organizar e limpar. Havia um vaso sanitário novo. Fui mudá-lo de lugar para limpar embaixo, e misteriosamente ele caiu no meu pé e partiu ao meio, fazendo um grande corte. Logo tive que ir para o hospital mais uma vez, pois estava espirrando sangue para todo lado. Aquilo foi um desespero para mim e para ele, porque estava cada vez pior conviver naquela casa. Levei pontos no pé e fiquei praticamente somente sentada por 3 dias. Não conseguia andar direito, porque corte de louça não cicatriza fácil. Na semana seguinte estava assistindo TV e meu namorado já estava dormindo quando às 2h40 da manhã ouvi um barulho na parede do lado de fora. Ignorei, porque sabia que era algo estranho. Passaram-se 5 minutos e jogaram uma pedra próximo ao sofá onde eu estava sentada assistindo. Fez um baita barulho, porque estava tudo muito quieto. Fiquei com tanto medo que comecei a andar até meu quarto. Não podia correr, pois meu pé estava com um corte enorme. Chegando no quarto, chorei e contei a ele. Mas parece que ele não acreditou muito. Eu estava sendo perseguida.
Logo perdemos nossos empregos, veio a pandemia, passamos praticamente fome e estávamos no meio do nada, a mais de 20 quilômetros da cidade. Logo comecei a pegar nojo dele. Não queria mais nem que ele chegasse perto de mim. Brigava com ele por tudo, achava defeito em tudo e assim acabou o nosso relacionamento. Eu não fiquei lá para esperar acontecer o pior, comunidade. Contei para minha mãe, ela abriu meus olhos e eu consegui sair de lá. Fui embora e nunca mais falei com nenhum deles. Não desejo a ninguém a sensação de se sentir em perigo a todo momento. Sentir que está sendo vigiada é assustador. Vultos pretos, temperatura que mudava do nada. Fora toda a dor que senti. Se você sentir que está em perigo, fuja, pois não sabemos o que pode estar tentando nos matar. Bom, isso aconteceu quando eu tinha uns 7 anos e será meu terror para toda a vida. Naquela ocasião, cheguei com minha mãe de uma longa viagem de ônibus desde São Paulo. Meu pai havia ficado na cidade por causa do trabalho, então nós duas voltamos sozinhas. Quando finalmente descemos na rodoviária, eram umas 3 da manhã, durante aquelas madrugadas frias que pegam a gente desprevenida. Do lado de fora não havia muita gente. Minha mãe carregava as 2 malas e eu estava segurando sua mão. Caminhamos um pouco à procura de um primo que iria nos buscar, um pouco mais adiante, perto da avenida. De repente, vimos uma mulher magra e despenteada. O cabelo preto cobria seu rosto. Ela estava descalça ou usando umas sandálias velhas e rasgadas, não me lembro direito. Mas o que eu me lembro é que ela carregava um bebê enrolado em um cobertor e parou bem na nossa frente, bloqueando nossa passagem. A mulher se aproximou e disse: "Olhem, olhem para o meu bebê. Meu bebê é lindo, não é?" E sem esperar uma resposta, aproximou-se ainda mais, perto demais, e colocou o bebê praticamente na minha cara. Consegui ver um pequeno pedaço de pele arroxeada, inchada, e estendi a mão porque pensei que fosse uma boneca. Minha mãe puxou meu braço com tanta força que chegou a doer e começamos a andar rapidamente. Ela me disse: "Não olhe para trás, filha. Vamos, anda." Eu olhei. Claro que olhei. Foi apenas por um segundo e vi que a mulher continuava lá, mas estava dançando enquanto erguia o bebê, como se estivesse brincando com ele. Depois, quando meu primo já estava nos levando embora, minha mãe começou a conversar com ele. Ela estava muito assustada e nervosa, dizendo que o bebê que aquela mulher carregava não estava vivo. Era como se já tivesse morrido havia vários dias. O corpinho estava inchado e os olhos costurados. Segundo minha mãe, provavelmente aquela mulher o carregava daquele jeito havia sabe-se lá quanto tempo. Quero acreditar que fizeram alguma coisa com aquela mulher, mas como isso aconteceu no início dos anos 2000, nunca mais vimos nenhuma notícia, nem nada a respeito. Obrigado por lerem minha história e um abraço a todos. O Diário dos Pesadelos fica por aqui. Obrigado por ouvir até o fim. Nos vemos no próximo episódio. E lembre-se, não vá ao escuro sozinho.